No Antigo Egito, a prática da mumificação desempenhava um papel essencial na religião daquela civilização. Acredita-se que ao preservar o corpo através desse processo ritualístico, o espírito teria uma existência eterna após a morte. Como parte desse ritual, os corpos eram adornados, enterrados com seus pertences, em alguns casos até mesmo com animais que também eram mumificados. A mumificação envolvia um cuidadoso procedimento de remoção dos órgãos internos, deixando apenas o coração, que era considerado o guia para a vida após a morte. Especialistas com um amplo conhecimento fisiológico eram responsáveis por realizar esse complexo processo. A prática da mumificação se originou exclusivamente de motivações religiosas. Embora dependesse do conhecimento avançado na medicina do Antigo Egito, não era realizado por questões médicas ou científicas, mas sim como parte de um ritual associado à religião politeísta daquela época, que acreditava na existência de uma vida eterna. A preservação do corpo era considerada essencial para garantir a transição para a vida após a morte. Aqui nesse vídeo, você vai descobrir um pouco como era feita a mumificação no Antigo Egito. Então já deixa o seu like e seja muito bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. No século IV a.C., os corpos sepultados na areia perdiam sua umidade e eram preservados até certo ponto. No entanto, quando os corpos passaram a ser colocados em túmulos, começou a ser adotada a preservação artificial. Os egípcios acreditavam que somente ao reconhecer o seu próprio corpo, o espírito do falecido poderia embarcar nessa nova jornada. Assim, a mumificação era executada com o objetivo de manter o corpo do falecido o mais intacto possível, permitindo que o espírito reconhecesse o seu corpo e retornasse ao seu recipiente original. Os embalsamadores eram responsáveis pelas práticas de mumificação e eram profissionais altamente habilidosos. Eles faziam parte de uma classe social de sacerdotes e provavelmente tinham uma relação próxima com os médicos. Diversos papiros fornecem informações sobre as pessoas envolvidas nesse processo. Um dos indivíduos mais proeminentes era conhecido como Senhor dos Mistérios. Ele realizava os rituais usando uma máscara de Anubis, o deus do embalsamento. Essa divindade liderava o ritual e cuidava da cabeça do falecido com as suas próprias mãos. Também havia sacerdotes leitores que recitavam as instruções do ritual e encantamentos mágicos enquanto as faixas eram enroladas. Por outro lado, os embalsamadores responsáveis por fazer a incisão no cadáver e extrair as vísceras tinham um status social mais baixo, devido à natureza impura do ritual. Relatos da época grega contam que esses trabalhadores às vezes eram obrigados a fugir da tenda de embalsamento para escapar de ataques de pedras lançadas pelos colegas. Durante o período entre a morte e o enterro, que geralmente durava cerca de 70 dias, os embalsamadores desempenhavam a sua função. Havia casos que chegavam até 274 dias. Após o período de luto, o falecido era entregue a seus embalsamadores, que apresentavam modelos de corpos de madeira para mostrar às famílias, variando o preço. Após a definição do embalsamento e do valor acertado, a família retornava para casa e o trabalho começava. A etapa inicial ocorria rapidamente devido ao calor do Egito, que acelerava a decomposição. O processo começava com o ritual de purificação do falecido, realizado ao longo de 3 dias em uma estrutura temporária onde o corpo era lavado. Após a purificação, o corpo era levado para um local chamado Uabel, que significava lugar puro, onde ocorria a verdadeira mumificação ao longo de 70 dias. Os embalsamadores começavam o trabalho esvaziando a cavidade craniana do cadáver. Os antigos egípcios não consideravam o cérebro como centro da razão e pensamento, portanto, não se preocupavam em preservá-lo. Após retirar o cérebro, um líquido resinoso era derramado no crânio vazio, solidificando-se ao esfriar. Em seguida, os órgãos internos eram retirados através de um corte lateral que, segundo estudos efetuados, quase sempre era feito do lado esquerdo do abdômen. O coração, considerado o centro da inteligência, era intencionalmente deixado em seu lugar. As passagens 27, 28 e 29 do Livro dos Mortos enfatizam a importância de manter esse órgão conectado ao corpo, e por isso que o falecido se defende daqueles que desejam remover, declarando o seguinte:
Por favor, não retire este coração que me pertence. Não critiquem a essência do meu coração. Que meu coração não seja alvo de censuras, pois ele é parte de mim. Um importante passo no processo de embalsamento consistia em remover a umidade do corpo, o que exigiu o uso de um agente desidratante que o tornasse seco e flexível ao mesmo tempo. O material escolhido para esse fim era o natrão sólido, uma substância natural composta por carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que, assim como a areia quente, era um poderoso desidratante. O corpo era completamente coberto por esse produto, dos pés à cabeça. De acordo com registros documentais, era necessário que o corpo entrasse em contato direto com esses sais por aproximadamente 40 dias. Pesquisas realizadas confirmaram que o corpo após esse tempo ficava desidratado tanto internamente quanto externamente. Há evidências que após a remoção dos órgãos internos, pequenos sacos de natrão eram colocados na cavidade torácica para permitir que o corpo também se desidratasse internamente. A quantidade de natrão utilizada era várias vezes maior que o volume do corpo. Em um experimento realizado no Egito por Bob Bryan e Ronald Wade no ano de 94, foi comprovado que eram necessários cerca de 264 kg de natrão para cobrir completamente o corpo humano e desidratá-lo completamente sem margem de erro. Depois de remover a água do corpo, por meio da desidratação, eram aplicados vários óleos e uma resina líquida para restaurar a elasticidade. Essa técnica possivelmente tinha o objetivo de evitar ou retardar o ataque de insetos e disfarçar os odores desagradáveis da decomposição que ocorriam durante o processo de mumificação. De maneira geral, o cadáver era tratado com extremo cuidado por mais de 30 dias, começando com óleo de cedro e outros produtos, seguido por mirra, canela e substâncias que permitiam uma conservação prolongada e proporcionavam um aroma agradável. A participação da múmia possuía uma importância religiosa significativa e era realizada com grande cuidado. Enquanto a maioria dos falecidos eram envolvidos em lençóis comuns, os corpos reais eram cobertos por tecidos de linho especial. Os embalsamadores precisavam de 2 semanas para envolver o corpo e cada etapa era meticulosamente planejada e acompanhada por uma recitação mágica adequada. Cada parte do corpo era envolvida separadamente e depois o corpo todo era enfaixado de forma compacta. O número de camadas usadas variava de múmia para múmia. Frequentemente, as faixas pertenciam ao falecido e eram identificadas com seu nome para diferenciá-las das faixas da oficina de mumificação. Devido ao alto custo de tecidos, muitas vezes o corpo era vestido com peças e tecidos descartados que eram cortados em tiras. Além disso, eram colocados amuletos de vários tipos e papiros com recitações e textos mágicos entre as faixas para oferecer uma proteção adicional à múmia. Após os embalsamadores concluírem o seu trabalho, ocorria o funeral. Se o falecido fosse um membro da elite, a múmia era coberta com uma máscara e colocada em um caixão luxuoso, que por sua vez era inserido em um sarcófago. Uma procissão fúnebre composta por parentes, amigos e servos transportava o sarcófago até o sepulcro, conhecido como morada eterna, onde o falecido renasceria para desfrutar da vida eterna.